Se tem uma história de traição que não só fez as pessoas ficarem com raiva do macho que traiu, foi a história da Isa, onde também as pessoas ficaram com raiva da pessoa que foi traída, né? Eu não sei vocês, mas eu acho que esse ano de 2025 tá sendo um ano de muitas separações, de muitas situações, né, de relacionamentos dos famosos vindo à tona. E muitos a gente já tinha aí o pezinho atrás, sabendo que a qualquer momento podia dar merda, podia acontecer alguma coisa, e eu acho que esse é especificamente o caso da Isa. Desde que a Isa ficou conhecida, né, que a carreira musical dela explodiu, ela sempre foi considerada uma mulher empoderada, uma mulher que falava para outras mulheres sobre autoestima, sobre ser independente, correr atrás dos seus próprios objetivos, e, lógico, não depender de macho pra porcaria nenhuma, né? Só que algumas coisas já começaram a aparecer na mídia sobre um relacionamento um pouco abusivo e tóxico que ela tinha com o ex-produtor dela. Já na sequência do término desse relacionamento, ela se envolveu com um jogador de futebol, Yuri Lima, que até então jogava no Mirassol. Eu nunca tinha ouvido falar desse time, mas pelo que eu entendi é um time de segunda, terceira divisão, alguma coisa nesse sentido. E eles começaram a aparecer, né, juntos nas mídias sociais, em eventos. E ele parecia ser o príncipe encantado, o perfeito, maravilhoso, o que finalmente a Isa precisava, o homem que ela realmente poderia confiar para construir a família que ela sempre disse que queria ter. E essa narrativa do casal perfeito ficou ainda mais forte depois que a Isa anunciou que estava grávida da sua primeira filha, a Nala. Tava todo mundo feliz, porque finalmente a Isa ia concretizar o sonho de ter a família dela com um cara decente, um cara legal, que tratava ela bem, que entendia a mulher fodona que ela é. Eis que no final da gravidez, quando ela já estava quase parindo a Nala, a notícia de que o Yuri Lima tinha traído a Isa enquanto ela estava grávida. Que foi esse anúncio aqui que viralizou e fez praticamente o Brasil inteiro ficar a caça às bruxas contra esse homem. E do lado da Isa, que estava grávida, no final da gestação, passando por um momento super delicado e estava lá tendo que se pronunciar por conta de uma traição desse macho. Vamos ver. Queria muito vir falar com vocês aqui pessoalmente, para que vocês me vissem e ouvissem de mim. Que eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Eu queria, enfim, parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem o meu momento, porque afinal de contas eu tô grávida. E eu nunca da minha vida inteira imaginei passar por isso. Mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, assim. É um circo mesmo, sabe? Circo mesmo. De gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira. Ele me traiu. Acredito que eu tô falando isso. Mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela, né? Antes de ficar comigo, mantinha conversas com ela, nunca parou de conversar com ela. E vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida. Mantinha conversas com ela em altos níveis. E pra mim isso já é uma quebra de confiança muito grande. Todos os canais de notícias, de fofoca, estavam fazendo essa cobertura. Essa moça que ela mencionou, que era, né, a conversante aí do Yuri, ela foi até as páginas de fofoca, especificamente o Léo Dias, para poder vender essa história enquanto a Isa estava grávida. Então, assim, ninguém aqui tem como discordar que foi uma situação merda, que a Isa passou por uma situação muito difícil. Imagina, você tá vivendo um conto de fadas com um cara que você ama, tá grávida dele, prestes a ganhar a sua filha, e você descobre que ele tava de conversinha, falando coisinhas com uma pessoa que ele já tinha ficado, que nunca parou enquanto teve com você, e mesmo você grávida dele, e
que essa moça ainda tentou vender isso para as páginas de fofoca e você ficou sabendo ali em primeira mão para dar tempo de você também se posicionar. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim que o Léo Dias descobriu essa história, que essa moça procurou ele foi falar com a Isa. Ele foi avisar ela do que estava acontecendo. E lógico que ele ia noticiar, só que aí ele segurou um pouco a informação para que ela pudesse dar em primeira mão isso. Pelo menos pelo que foi entendido na época, esse foi o acordo dos dois. Ela daria o posicionamento dela, o que ela achava dessa situação, e depois ele ia noticiar em primeira mão também, né, com todos os prints, com todos os detalhes dessa conversa monstruosa que o Yuri teve com essa outra moça. Muita gente depois, né, que a Isa soltou esse vídeo, ficou do lado dela, ela recebeu um apoio gigantesco, praticamente o Brasil inteiro, né, parou para poder apoiar ela. Isso também prejudicou a carreira do Yuri, ele teve que sair do Mirassol, né, ele perdeu lá a posição dele no time. Então foi um caos generalizado. Só que depois que a Nala nasceu, teoricamente eles ainda estavam separados, o Yuri estava lá presente, né, nos primeiros momentos da Nala, acompanhando a Isa, e não demorou muito para que a Isa, né, viesse depois, nem a público, mas que ela começasse a postar novamente coisas com o Yuri. Eu acho que eles ficaram nessa, assim, mais ou menos uns 3 meses. E aí foi confirmado que eles tinham voltado, ou seja, mesmo depois de toda a repercussão, depois de tudo que aconteceu, desse vídeo que ela fez, a Isa, ela tomou a decisão por ela, pela família dela, pelo que ela acreditou ser certo, a voltar e acreditar de novo no Yuri. Vamos dar uma segunda chance. O que ela não esperava é que as pessoas iam odiar ela por isso. Porque ela voltou com o ex que traiu ela. Eu posso fazer o que eu quiser. Enfim, caiu uma bomba na minha casa, caiu uma bomba na minha cabeça. E aí eu achei que eu precisava dominar a narrativa. Por uma questão puramente de ego. Por uma questão também muito ingênua, de achar que as pessoas iam ouvir a minha versão e ia falar, ok, acolhemos a sua versão e vamos ficar aqui calados, porque não temos nada a ver com isso. Você tá só se protegendo ou tentando fazer o que você quiser, sei lá. E aí eu abri um portal, eu abri uma porta para pessoas saírem de todos os lugares possíveis. Inclusive do bueiro. Muitas delas lá do bueiro. Pra falar todo tipo de coisa. Eu recebi muito carinho, recebi muito amor, mas as pessoas começaram a querer controlar minha vida como uma novela. Como se a minha decisão fosse impactar diretamente na vida delas. E como se você fosse responsável por atualizar os próximos capítulos. E de certa forma, talvez as pessoas tenham pensado isso porque eu fiz isso, né? Eu fui lá e eu fiz alguma coisa, porque eu não tenho sangue de barata, veja bem. Se a situação que aconteceu, né, acontecesse com alguma pessoa na minha situação e essa pessoa fizesse uma live arrancando a calcinha pela cabeça, essa pessoa estaria certa. Sim. Porque foi algo que aconteceu no momento e é algo que eu precisava colocar pra fora. Eu podia ter colocado pra fora de várias formas, mas foi assim que aconteceu. Fiz. E não é que eu me arrependi, porque é isso, eu não tenho sangue de barata, alguma coisa precisava ser feita. Mas a partir do momento que eu tomei outra decisão, eu falei, agora eu não vou avisar nada pra ninguém, porque as pessoas vão ver. E aí quem quiser achar que eu tô louca, vai achar que eu tô louca. Quem quiser falar, ai, maravilhosa, é a família dela, vai dizer isso. E aí eu vou dar só mais munição pras pessoas entrarem na minha vida e de uma forma que elas não deveriam entrar. Porque é algo tão pessoal. Como que você pode dizer pra alguém que essa pessoa tá errada em escolher algo na própria vida, se a gente tem todo o direito de mudar de ideia, ser incoerente, perdoar, voltar atrás, ou até de terminar. Se eu quiser mudar minha vida de novo, ninguém tem nada a ver com isso. Ser humano. Então, a partir desse episódio, a partir desse momento, eu aprendi muito a lidar com as minhas frustrações e com as coisas que eu sinto. Entender que existem pessoas que me amam, sim. Entender que existem pessoas que estão numa situação muito mais complicada que a mim. Vou pensar assim, tá se ferrando. Não é? Não sou eu. Não é? Naquela situação. Parece que a gente vai ali, ó. Ainda bem que não sou eu. Não sou eu. E aí eu entendi que realmente a internet é uma terra de ninguém. É incrível a gente tá lá, compartilhar nossa arte, compartilhar aquilo que a gente quer, compartilhar os nossos projetos, mas aquilo a partir do momento que cai na internet já não tá mais nas nossas mãos. E as pessoas estão realmente livres para comentar aquilo que elas quiserem. E aí
eu preciso mudar primeiro, né? Eu sei que as pessoas não vão mudar. E aí eu mudei ainda mais, assim, eu realmente... eu não sei se a gente pode falar isso aqui, mas eu liguei um tão bonito e espiritual pra mim, assim, que me elevou tanto e me deixou tão tranquila e foi tão libertador, porque até criativamente falando, assim, eu pensei, mano, se eu passei por isso, eu tô aqui de peito aberto, pro que os outros falam, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso lançar o álbum que eu quiser, eu posso fazer a música que eu quiser, porque a vida continua, apesar das pessoas concordarem ou discordarem de você. Tem algum ponto nisso que é delicado de falar, por quê? A gente entende que quando surgiu essa notícia que ele tinha traído e ela ficou sabendo em primeira mão, ela teve que agir rápido. Eu acho que não teve muito tempo para Isa, por exemplo, sentar com a assessoria dela, conversar, falar com os familiares, se aconselhar. Ela teve que falar, ela teve que se posicionar muito rápido, porque ela queria primeiro ter o controle da narrativa do que seria dito. O que viria, né, como ela mesma disse nas páginas de fofoca, seria um show de horrores. Era uma mulher que estava tentando vender e que com certeza estava fazendo de tudo para aparecer. Isso é um fato. Concordamos com isso. E que ia surfar nessa onda até onde ela pudesse. Independente se a Isa estava grávida, independente se a Isa estava com o Yuri, se ela não estava com o Yuri, a mulher ia fazer a parte dela. Então, ela teve que assumir essa posição de falar rápido. E eu acho que é nessa que ela se perdeu. A partir do momento que ela fez esse vídeo e realmente expôs isso, ela deu abertura para que as pessoas se importassem. As pessoas não iam ver uma mulher preta, uma mulher que já sofreu pra caramba, uma mulher que estava sendo enganada e que estava grávida no final da gestação e ia falar: tá bom, próxima notícia. É claro que as mulheres, é claro que o público, né, que gostava já da Isa, ou, né, que acompanhou minimamente a história dela, eles iam se mobilizar. Eles iam comprar as dores dela. Gente, é uma mulher, assim, em uma situação tenebrosa. Por um jogador de futebol que a gente sabe muito, mas não precisa aqui ficar ressaltando, porque aqui nem todo mundo sabe que fidelidade é uma coisa que não vem plantada em jogador de futebol. Então, sim, as pessoas te abraçaram, as pessoas se envolveram, as pessoas compraram a sua briga e você permitiu isso. Não é uma grande novidade, não é, ai, tadinha, as pessoas estão invadindo a privacidade dela. Ela permitiu a partir do momento que ela fez esse vídeo. E tudo bem que na época ela tinha um pensamento. A questão é que quando ela decidiu voltar, vou dar uma segunda chance pra minha família, todo mundo é humano, todo mundo merece uma segunda chance, tudo certo. O problema é que ela, não falou nada, agiu como se nada tivesse acontecido. E todas as pessoas que estavam mobilizando, que estavam, sabe, te dando força. O fato de você querer que as pessoas te ovacionem, que as pessoas achem incrível o que você tá fazendo e não opinem, mesmo que você tenha dado abertura, é um pouco de inocência. É uma inocência. Porque a partir do momento que você fez o vídeo, que você expôs uma das maiores dores da sua vida, você está permitindo que as pessoas opinem. Esse é o fato. Então, quando você resolveu voltar e você não falou nada, é como se você tivesse dado as costas para todas essas pessoas que tivessem aí, sabe, te dando esse apoio, que compraram a sua briga e falando, trouxas. E ainda você fica chateada porque eles estão se envolvendo, querendo saber da sua vida. Então, é um pouco contraditório. Eu acho que faltou aí uma assessoria, faltou um acompanhamento de alguém para poder te falar, olha, talvez não seja a melhor opção, ou o que a gente pode fazer agora. E faltou honestidade. A Isa é uma mulher foda, a Isa é uma mulher incrível, é uma mulher que merece um mundo. Mas ela cometeu, né, a inocência, eu acho que não foi nem erro, ela teve a inocência de achar que ela poderia seguir a vida dela e que todo mundo ia ficar de boa, não ia ter comentário, que ninguém ia achar estranho, pelo menos ia criticar. Só que o grande plot twist dessa história é que parecia que até então eles estavam bem, eles estavam vivendo a vida deles mais reclusos, eles, né, postavam poucas coisas juntos, ela também não estava falando tanto sobre ele, esse foi uma das exceções, né, que ela falou publicamente sobre isso. Só que aí começou o boato de que eles tinham terminado. E foi essa semana porque o Yuri apagou as fotos com a Isa. Sem mais nem menos, não teve nada que a gente soubesse que estava rolando, alguma coisa nos bastidores. Ele simplesmente apagou as fotos e aí levantaram, né, as hipóteses que eles tinham terminado novamente. Vamos ver. Não é possível que após a Isa perdoar a traição do Yuri Lima, ele foi lá e terminou com ela. Bom, senta aí, bora comentar com o Mike. Pois é, nós acompanhamos que o jogador Yuri Lima traiu a Isa
né, há um tempo atrás, enquanto ela estava grávida, e então, né, gerou toda a repercussão nas redes sociais e ela perdoou a traição dele. Porém, as pessoas notaram que Yuri Lima excluiu todas as fotos dele com a Isa das suas redes sociais, não tem mais nenhuma foto dele com a Isa, que estavam juntos, ou estão juntos, a gente não sabe, e também deixou de seguir diversas pessoas da família da Isa. Ou seja, ele não só apagou as fotos com a Isa, ele também deixou de seguir diversos familiares ali da Isa, e a grande questão e pergunta que todos se fazem agora é de que pode ser que Yuri Lima e Isa não estejam mais juntos e que eles tenham então aí terminado. Não se sabe se por vontade de Yuri Lima ou por vontade de Isa, mas o que se sabe é que ele excluiu todas as fotos e além disso deixou de seguir diversos familiares da Isa das suas redes sociais e também agora publicou, parece mais um story, né, postando a foto da filha deles aí e com a palavra família. Aparentemente a cantora Isa anunciou que terminou mais uma vez o relacionamento com o ex-marido dela, comprovando pra gente por A mais B que o fudido, ele tem que ficar na posição de fudido. Entendeu? Vocês querem dar segunda chance pra quem pintou o 7 com vocês na primeira chance e acham que eles não vão pintar o 14 com vocês na segunda, gente? Tá bem boa! Tá bem boa! Óbvio que a gente nem sabe qual é o motivo do segundo término e que provavelmente ela voltou a primeira vez por preocupação com a filha dela e tudo mais, etc. Mas, gente, é o que eu já falei, eu volto a repetir. Nem tudo que a Beyoncé faz a gente usa de exemplo, tá? Porque a Beyoncé, ela voltou com Jay-Z, mas pelo menos ela entregou pra gente o álbum da carreira com Lemonade. E não contente com isso, ainda fez uma turnê mundial, cantando aqui, ó, cara a cara com Jay-Z, todas essas músicas que ela acaba com a raça dele, que ela bota ele pra baixo do cu do cachorro, mona. 15 quilos de xereca, tá louco? Isa, a gente espera no mínimo! Aleluia. Isso de você, tá? Ó, quero visuais bafônicos, eu quero, ó. Pode fazer um pouco de coitada também. Pode chorar, que a gente adora um chororô, um biscoito, uma coisa. Mas depois, amor, ó, bota pra torar. Eu quero um quente e 2 fervendo pra cima desse macho. Tá entendendo? Porque eu sei que tu pode. Uma das maiores artistas desse país, tá entendendo? Então, Mona, tu é mulher. Mona, tu é mulher, tá? Então, ó, ergue essa cabeça, minha filha, e vambora, ó, fazer arte. Concordo plenamente, tá? Eu espero que agora, a gente não sabe, obviamente, o motivo, né, desse término, se partiu da Isa, se partiu deles, foi em comum acordo, o que rolou nos bastidores, e provavelmente a gente não vai saber, tá? Eu acho que já ficou bem claro que a Isa, ela tá num posicionamento assim, não quero que ninguém, né, cuide da minha vida, não quero que ninguém fique dando detalhes da minha vida, não quero abrir e expor novamente, ainda mais porque ela tem uma filha pequena com ele. Então acho que vai ficar nesse submundo aí os achismos do que pode ter acontecido. Mas, gente, você quer saber a quem fez merda no relacionamento? É só a gente perceber como que eles agem depois que termina. Então é só a gente observar aqui os próximos capítulos que a gente vai ter certeza quem que fez essa merda. Já imaginando que foi o Yuri. E o mínimo que a gente espera é que a Isa pegue toda essa situação, tudo que ela passou nesse relacionamento, seja de bom, de ruim, tudo que aconteceu, e ela meta um álbum, sabe, no toba dos haters, que seja o melhor álbum da história dela, da carreira, da vida dela. Mas e vocês? O que vocês acham dessa história da Isa? Tudo que aconteceu, vocês concordam, vocês discordam, vocês acham que a mídia pegou muito pesado com ela, vocês acham que ela tá certa em manter a vida dela mais privada? Por que vocês acham que eles terminaram? Deixam aqui pra mim nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!